gente, estamos de volta para mais um episódio do Sem Filtro. Eu sou a Maite Vester e antes de começar qualquer coisa, quero convidar vocês para seguirem o Mundo Digital no YouTube e também a minha rede social, @MaiteVester. A gente está fazendo uma série de encontros com mulheres incríveis para comemorar o mês das mulheres, o mês de março, mas também para conversar sobre algumas temáticas que a gente precisa tirar os filtros. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança feminina, sobre carreira e quais os desafios que nós mulheres enfrentamos quando a gente está buscando principalmente o nosso desenvolvimento no mercado de trabalho. Eu tenho aqui uma pessoa muito maravilhosa que eu convidei hoje, que é a Daniela Sagaz. Dani, eu vou te convidar primeiro para te se apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória. Eu já conheço a tua história, né? De diferentes formas a nossa vida se cruzou. Tanto a gente se conheceu na adolescência, depois nos encontramos na faculdade e agora na vida profissional também. Então, Dani, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Queria que tu se apresentasse para o pessoal. Imagina, uma honra estar aqui, né, podendo dividir esse espaço com uma mulher que eu admiro muitíssimo, muitíssimo mesmo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Dani Sagaz. Atualmente eu estou como líder de diversidade, equidade e inclusão em uma multinacional. Para além disso, sou palestrante, mentora, então tenho alguns trabalhos externos. Sou psicóloga de formação, nascida em Timbó, aqui em Santa Catarina, uma cidade bem pequenininha. Há 37 anos, você nascer, na verdade, numa cidade tão pequena e ter a ideia, né, de uma criança nascendo com uma deficiência física. Eu tenho uma deficiência física congênita, eu nasci sem o braço esquerdo e sem a perna direita. Então eu costumo dizer assim que o meu nascimento ele só não foi para redes sociais porque naquela época não existia, porque senão teria ido. Então meus pais eu acho que acabaram tendo uma grande necessidade de fato de eu acho que se reinventar, se reestruturar frente a um mundo extremamente capacitista, né, com muitos preconceitos, com muitas falas realmente eu acho que até cruéis, assim, passaram por muitas violências de outras pessoas. E eu acho que eles tomaram uma decisão muito inteligente, que foi trabalhar muito na minha criação, no meu desenvolvimento, muito baseado nas minhas competências e não na minha deficiência. Então isso fez com que ao longo da minha jornada como criança, como adolescente, como fase adulta, eu tivesse, obviamente, uma estruturação conectada à terapia, né, com muitas ferramentas que hoje a gente conhece e tem acesso, graças a Deus. Mas eu acho que muito também embasado nesse sentido que eles me mostraram, né, da necessidade de que eu precisaria também me adaptar a esse mundo e mostrar quais seriam as minhas necessidades, ter essa voz muito ativa, trazer de fato quais eram os meus pontos, o que eram os desafios que eu tinha, para que eu pudesse realmente seguir a minha trajetória. Então eu acho que isso foi me dando aí um pouco mais de possibilidades e de oportunidades. Tu citou bem rapidinho ali a questão de ser head de diversidade. Queria que tu explicasse para o pessoal o que é isso na prática, porque a gente sou consultora de diversidade também, né, Dani? E a gente está num mercado que é mais recente. Ter uma head de diversidade nas empresas não é um cargo que existia alguns anos atrás, por exemplo, né? Uhum. Isso, na verdade, eu acho que começou, houve, né, eu acho que um grande boom, assim, a nível organizacional, principalmente a partir de meados de 2019, 2020. Eu, nessa época, na verdade, eu estava trabalhando num outro mercado, eu trabalhei durante praticamente 2 anos no mercado do Chile, onde eu trabalhava numa fábrica, especificamente de uma outra multinacional também. E já naquela época, assim, eu tinha muita ambição e já tinha muito claro, assim, o que eu queria para minha carreira futura. E eu queria muito entrar numa empresa que eu pudesse trabalhar com outros segmentos, tivesse outras experiências e principalmente que eu pudesse trabalhar numa área de expertise, porque como psicóloga formada, a minha atuação sempre foi num RH generalista, né? Aquele RH que trabalha com folha, trabalha com recrutamento e seleção, trabalha com pesquisa de clima, enfim, de tudo um pouco. Então eu queria, de fato, poder sentar numa cadeira que trouxesse um pouco mais esse nível estratégico. E quando eu ingresso, então, nessa multinacional especificamente, ser hoje, né, head de diversidade, equidade e inclusão significa você ter realmente uma responsabilidade de desenhar uma estratégia que fomente de fato a igualdade, né, entre mulheres, entre pessoas com deficiência, entre talentos pretos e pardos, entre a comunidade LGBT+. Então eu acho que traz muito
esse olhar, de fato, muito diverso, muito plural, olhando as necessidades, mas eu acho que, acima de tudo, conectando que, como um mundo organizacional, nós precisamos atingir a quem? As pessoas, os nossos consumidores, que são pessoas diversas. Então, a gente acaba trabalhando, né, a minha estratégia, de fato, eu acho que é criar ações, é criar programas de desenvolvimento, é olhar a estruturação de atração, é olhar o pilar de retenção, o pilar de acolhimento, para que isso se torne verdade através não só dos números, mas também através de uma realidade, de uma cultura mais inclusiva. É o assunto que eu mais amo, né, gente? É o que eu faço. É uma delícia. E daí eu adoro escutar a Dani, porque é estar dentro da empresa fazendo toda a estratégia. Quando eu vou atuar, né, Dani, eu faço ações, né, projetos, mas eu vou embora, eu não fico. Então, tu tem uma vivência que é de estar lá construindo esses programas de diversidade com a empresa. Eu acho sensacional. Tu é uma liderança feminina, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho do porquê que é importante a gente falar sobre esse assunto, por que a gente precisa falar sobre o papel e o espaço da mulher enquanto liderança nas organizações. Eu acho que, para mim, como eu atuo muito, né, com lideranças que são muito sêniores, e eu acho que principalmente quando a gente fala de um mundo corporativo, não existe estratégia sem a gente falar sobre dados e fatos, né? Então, quando eu olho principalmente uma realidade que, segundo o IBGE, nós temos mais de 50% de mulheres no Brasil e apenas 35% ocupam cargos de liderança, para mim, eu acho que é realmente a afirmação da importância de a gente falar, né? Por que não existe essa equidade, então, entre gêneros? Por que a gente não tem os 50% de representatividade de mulheres em posições de liderança? Então, isso já me traz uma necessidade de pensar a grande valia e o grande motivo de a gente falar sobre isso. E segundo, que a gente vem de uma estrutura social muito sexista, né, que traz consigo uma visão ainda de que existem posições que são só para homens e que não são para mulheres, faculdades que sejam só para homens e que não servem para mulheres. Eu sou de uma geração que eu lembro até hoje, assim, por trabalhar muito nesse ambiente fabril, eu escutei muito, principalmente as posições de engenharia elétrica, da gente falar de uma mecânica. Gente, quando a gente falava, assim, a possibilidade de trazer uma mulher para essas posições, era uma briga, assim, que a gente tinha, né, com os homens. Não, mas é que a mulher não vai ter força, porque a mulher não vai conseguir carregar as coisas. E eram coisas, assim, muito desse viés inconsciente que a gente precisava trazer essas mulheres e demonstrar na prática de que sim, era possível. Só que ao mesmo tempo de trazer essas mulheres e mostrar que sim, era possível, você percebia um movimento ainda que essas mulheres tinham que se provar 10, 15 vezes, né? Nesse ambiente ainda de muito confronto, assim, de não, esse daqui até então era um espaço masculino, era meu espaço, e agora tem uma mulher aqui, e a gente percebia, assim, comportamentos de mulheres que se masculinizavam, que deixavam o seu lado feminino para entrar nesse grande grupo, e que aí a gente começou a também criar esses programas para que essa subjetividade feminina ela não se perdesse, que as características femininas não se perdessem. Então, muitas mulheres entravam lá com várias qualidades, com várias competências, e que de repente você percebia que tinham situações em que a mulher, ela, para se posicionar, ela era mais rígida, às vezes passando quase numa questão mais ríspida, né, para querer se posicionar achando que não, então eu preciso gritar para trazer a minha ideia aqui. Ô Dani, até no nosso roteiro ali, né, eu tava pensando em te perguntar, assim, tem características diferentes entre a liderança masculina e a feminina. E eu acho bem importante a gente nomear esse ponto de que a mulher, historicamente, que chegava nas posições de liderança, era uma mulher que se masculinizava, no sentido de acatar ali, igual tu estava falando, a competências que eram vistas como mais masculinas, comportamentos mais masculinos, para poder chegar num cargo de liderança. As competências que eram vistas mais como das mulheres são desvalorizadas nos cargos de liderança. Eu queria que tu falasse, assim, quais que tu acha que são as características diferentes entre homens e mulheres nos cargos de liderança e por que é importante essas diferenças também, né? O que a mulher traz para o jogo da organização? Por que é importante ter o viés da liderança feminina ali quando a gente pensa em resultados e tudo mais?
Eu acho que quando a gente olha a liderança feminina, a mulher por si só, eu acho que ela traz características que são habilidades que são geradas no seu dia a dia, né? Seja ela dentro de casa, seja ela na sua família, seja ela em todos os seus ambientes. E a primeira delas que eu gosto de destacar é o quanto que as mulheres conseguem ter essa força-tarefa, assim, de fazer multitarefas, né? Então, eu hoje trabalho, assim, com mulheres que eu escuto, eu saí hoje 6 horas da manhã, eu levei meu filho para a escola, eu voltei, eu criei uma estratégia, eu entreguei, eu apresentei, eu tô aqui fazendo almoço, lavando roupa Então, realmente, eu acho que uma expertise muito forte que, gente, assim, só agrega pros times. Sem querer que eu acredito também muito de que existe ainda, né, uma sensibilidade feminina muito importante para as coisas. Então, eu vejo, por exemplo, mulheres hoje fazendo gestão de outros homens ou de outras mulheres nos seus times e ter, por exemplo, essa capacidade de empatia, sabe, dessa escuta ativa. Eu, particularmente, já tive muitas experiências, assim, de ter gestores homens e gestores mulheres. E perceber de fato, eu acho que essa via do acolhimento, né, essa escutativa, como eu comentei, então eu acho que são características que agregam muito, e sem contar que, imagina a gente trabalhando em todos os setores, em todos os ambientes, tendo só homens. A ideia seria, eu acho que todo mundo teria o mesmo comportamento, a mesma forma de pensar, né, o mesmo jeito. Eu mesma me peguei durante muito tempo da minha carreira profissional, tendo experiências, inclusive, de me colocar, não de uma forma masculinizada, mas dar risada das piadas dos homens. Por exemplo, quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, o meu marido acabou ficando aqui em Blumenau, Santa Catarina. E eu lembro até hoje que teve uma situação que um dos gerentes comentou assim comigo: então quer dizer que lá em Santa Catarina você é casada, que no Rio Grande do Sul você não é. E eu fiquei assim tão sem jeito, porque para mim ele era uma liderança que estava, né, direcionando assim uma palavra que eu fiquei extremamente constrangida, porque eu pensei, não, peraí, né? E naquele momento eu pensei assim, eu tenho duas opções, ou eu vou dar risada para querer me enfiar no grupo, ou de alguma forma eu vou me posicionar. E eu decidi me posicionar. Eu falei assim, se fosse a sua esposa, então ela também não seria casada em Santa Catarina? E aí ficou assim um clima de, né, opa, peraí. Então isso era uma das coisas também que eu costumava falar, principalmente quando a gente recebia mulheres nos times, e às vezes eu tinha uma líder mulher para gerenciar uma equipe de 250 homens. Então tinha homens que às vezes vinham, porque agora a gente não pode mais falar nada, não pode mais fazer piada. E aí a gente falava assim, porque no ambiente corporativo isso não cola. E as piadas a gente sempre tem que pensar assim, poxa, se eu estivesse falando isso para minha filha, para minha esposa, para minha mãe, eu ofenderia? Se a resposta é não sei, nem abre a boca, sabe? Então eu acho que essa questão de que a gente fala muito das etiquetas também para o convívio social, elas precisam existir também no ambiente corporativo. Ô Dani, e daí vem aquele discurso, né, de que o mundo tá cheio de mimimi, não posso falar mais nada, não posso fazer uma piada. Na verdade, gente, eu tenho para mim muito claro que o mundo tá melhorando e muito, Que né? bom. No sentido que a gente tá buscando uma socialização de respeito. E as organizações, elas vão nos dar esse norte para a gente levar isso para a sociedade. Exatamente. Então, essa tua postura de impor limites ali na piada, nesses comentários machistas, isso vai reverberar depois para fora. Por isso que é tão importante as organizações falarem sobre essas pautas, porque, uma empresa que tu trabalha ali, quantos mil colaboradores? 7.500. 7.500? 7.500 pessoas impactadas por essas políticas. Exato. Que depois eles vão lá para casa, vão educar seus filhos, vão levar esse conteúdo para a família, né? Então as empresas têm um papel muito importante. E tu, sensacional, né? Porque é muito difícil, gente, a gente colocar limites. Muito. Nas piadas, nos comentários, porque o mundo é uma estrutura machista e sexista, né? Então tu se colocar gera um desconforto pessoalmente, individual, né? Mas também um desgaste, né, Dani? Muito. De se impor e se colocar, né? Então eu queria que tu me falasse, assim, quais desafios que tu passou para chegar onde tu tá hoje? Acho que o primeiro grande desafio, ele começou, na verdade, na minha inclusão no mercado de trabalho. Eu acho que foi uma das primeiras experiências ali em meados dos anos 2008, 2009, que eu lembro que eu fui atrás de alguns estágios, na época da faculdade de psicologia, e eu fiz diversas entrevistas. E eu lembro de uma, assim, que me marcou profundamente, que foi uma entrevista que eu fiz para uma rede de supermercados aqui de Blumenau, Santa Catarina.
E eu cheguei a ser a finalista entre o processo seletivo e fui chamada então para ir lá e receber a devolutiva. E aí o recrutador chegou na sala: poxa, Dani, você tem todas as qualidades, todas as competências, você fecha exatamente assim com o que a gente precisa. E eu já tinha certeza: eu tô contratada, né? Vou começar a trabalhar amanhã. E aí ele faz uma pausa, e essa pausa seguida de um mas. E quando ele traz esse mas, ele diz assim: mas nós não temos como te contratar pela falta de acessibilidade aqui no espaço de trabalho. E para mim aquela frase, ela me marcou de uma forma tão forte que eu saí daquele dia daquela entrevista, eu acho que tendo uma certeza absoluta de que a minha deficiência ela seria uma barreira de fato para minha inclusão no mercado de trabalho. E aí, obviamente, eu acho que eu tive duas possibilidades ali. Ou eu enxergava e acreditava nisso, ou eu ia buscar outras possibilidades, outras oportunidades e ver se realmente isso se concretizava. Fato da vida é que bom que isso não se concretizou. Acabei tendo a experiência de entrar já de cara num estágio dentro de uma multinacional também, que foi onde eu... Eu ia dizer, né, Dani, que daí Que acabou aí, com todas as crenças, né? Porque tu exatamente. não só saiu muito bem, eu lembro, a gente tava no último ano da faculdade juntas, assim. Então a Dani já saiu dali voando, né? Exato, exatamente. Eu acho que foi uma experiência muito legal, assim, foi uma oportunidade muito bacana. E é engraçado, porque eu lembro, assim, a gente tá falando ali de meados de 2010, 2011, assim, mais ou menos da época em que finaliza o meu estágio, que eu sou convidada a fazer parte do grupo de colaboradores realmente efetivos da empresa. E eu lembro até hoje, assim, que essa era uma época que a gente não falava sobre acessibilidade, a gente não falava sobre inclusão, não falava sobre diversidade, pouquíssimo se falava sobre mulheres na liderança, enfim. E eu lembro até hoje que a empresa, de uma forma muito genuína, as pessoas que trabalhavam ali, principalmente minha gestora da época, foi a primeira pessoa, assim, que me perguntou: Dani, cara, sinaliza, assim, sabe? Eu não sei como é trabalhar com uma pessoa com deficiência, então eu preciso, de fato, que você me diga: olha, se é uma mesa que vai melhorar, né, o teu ambiente de trabalho, se é um computador, se é alguma coisa. Então eu acho que essa abertura e esse espaço fizeram com que eu entendesse, de fato, que, opa, aqui é meu lugar. Eu acho que aqui é um dos momentos em que eu vou poder me desenvolver. Só que ao longo da carreira, a gente vai passando também por outras experiências com outras pessoas. Por exemplo, eu já escutei nessa mesma empresa, assim, de gerentes, de diretores, aquela pergunta famosa do tipo: ah, então, você entrou aqui pela cota? Você tá aqui pela cota de pessoa com deficiência? Aquela pergunta básica. E aí, eu não sei, assim, eu sempre tive a minha língua, eu acho, bem afiada, então eu sempre falava assim: sim, eu entrei pela cota, mas o que me mantém aqui não é a cota. O que me mantém aqui é a minha competência, é o meu profissionalismo, são as minhas entregas, as evidências que eu mostro, né, os resultados que eu trago para a companhia. Então, eu acho que isso também me trouxe um pouco dessa forma de entender que eu também precisava me posicionar, o que não é fácil, porque nesta mesma empresa eu também passei por uma situação de assédio sexual e moral que foi péssimo, assim, eu sofri calada, assim, durante um ano. Eu trabalhava, na verdade, com um gestor dentro da mesma sala, a gente dividia a sala, e nós tínhamos uma equipe praticamente só de mulheres que trabalhavam. E eu lembro até hoje que uma das mulheres que vinham direto lá na sala para fazer alguma consulta ou para trazer alguma coisa, até porque ela trabalhava na nossa área de recursos humanos, toda vez que ela saía, ele fazia assim, comentários muito sexualizando, sabe? Ai, que gostosa e que isso. E no começo eu cortava. Tô surpresa, Dani, mas é porque agora, né? Mas, gente, isso é 2000 e ali. É aqui. É aqui. Exato. Não faz tanto tempo assim. Exatamente. E eu lembro até hoje, assim, que, gente, eu me sentia, assim, extremamente desconfortável. Eu lembro que eu sempre fui uma mulher, assim, que adorou usar vestido, que adorava andar de saia e tal. Gente, eu comecei a me perceber, assim, eu saindo de manhã pra trabalhar usando as roupas do meu marido, porque eu tinha pavor, assim, sabe, que ele ficasse olhando, ou que... Então ele usava muito dessa metodologia. E aí, literalmente, eu aguentei, assim, um ano, fui num processo terapêutico também, assim, sobreviver, para né? sobreviver, exato, até que chegou um momento em que eu acho que eu tive um direcional não só meu, mas também junto com a terapeuta de que, olha, você precisa falar, você precisa denunciar isso, porque é um abuso de fato. E foi o dia que eu tomei coragem, e aí eu conversei com o meu gestor, que era um outro homem, e eu falei: olha, eu tô extremamente desconfortável de te trazer isso,
mas eu preciso porque eu não tô aguentando mais, e tá acontecendo isso, isso e isso. E na hora ele super me acolheu, ele foi um gestor, assim, sensacional. Ele Muito falou, isso... provável, né, Dani? Porque já sabia. Exato, né? Porque as pessoas estão vendo ali, mas às vezes é tão normalizado, entende? Que é, né, a piadinha, a Se brincadeirinha. ninguém falar nada, exato, o baile segue. Exatamente. E aí eu lembro até hoje, assim, que eu abri num canal de denúncia essa situação, e eu acho que deu, assim, 2 dias, e aí o nosso diretor da época veio pra cá, fez o desligamento desse colaborador, e gente, assim, eu lembro até hoje de eu ir pra casa ainda com um sentimento de culpa, como se eu tivesse feito... Porque o cara ganhou a conta. Exatamente, como se eu tivesse feito alguma coisa errada, sabe? E aí, de novo, você vai pra terapia, você vai entender que, gente, né? E Dani, até quero fazer uma pausa, né? A lei do Emprega Mais Mulheres, que é a lei de 2022, nós estamos em 2025, é a lei que obriga as empresas a falarem sobre assédio moral e sexual. Exato. Então, uma realidade que às vezes as pessoas acham, mas a gente já avançou tanto, isso não existe mais. Não, é hoje. Hoje, está acontecendo agora. E com esse conhecimento, né, falar mais sobre o tema, talvez a Dani não teria sofrido 1 ano, né? E talvez hoje as mulheres sofram menos, mas ainda acontece, tá presente no ambiente de trabalho, né? E sem contar que tem muitas mulheres hoje, Maitê, que elas nem sabem diferenciar o que é um abuso, sabe? O que é... Porque eu já tive experiências também de outras mulheres dizendo, porque eu tava lá no meu trabalho, aí fulano veio, fez um comentário assim, calma, cara, isso daí é assédio, isso não é um comentário, não é uma brincadeira, sabe? Então eu acho que existe também essa questão, eu acho, social e dessa necessidade de a gente letrar de fato as pessoas para entender o que é, né? O que é o quê, aonde que isso se encaixa, quando que eu denuncio, quando que eu... Porque também o papel do agressor, de alguma forma, é sempre trazer a culpa para a vítima, né? Então eu lembro até hoje, assim, de eu me sentir vítima durante um tempo, mas depois também me sentir culpada por aquilo que estava acontecendo. E depois eu tomei distância e eu pensei, não, o que eu fiz realmente foi correto, porque a situação era essa, porque isso aconteceu e que bom que outras mulheres não vão precisar passar. Obrigada, né, Dani, por ter compartilhado, porque eu acho que muitas mulheres vão se identificar e eu acho que é isso, quando falam de empoderamento feminino, gente, é isso, a gente poder se posicionar e entender quais são os nossos limites. Exato. Dani, a gente estava falando dos desafios, né? Eu acho que tu trouxe vários recortes que muita gente vai se identificar, muita gente vivencia isso, as mulheres. Mas tem um desafio para a mulher, que é o desafio de ter o desejo de ser mãe e manter ali uma carreira, se desenvolver e, quem sabe, chegar a cargos de liderança. Eu escolhi ter filhos mais cedo. Eu lembro quando eu estava chegando nos 28 ali, meu único desejo na vida, gente, era ser mãe, né? Qualquer outra coisa que eu consegui, gente, agora é tudo lucro, tá? Então, minha prioridade sempre foi mãe. E eu queria muito engravidar, eu falava desde muito cedo, todo mundo na faculdade lembra disso, que eu falava, todo mundo lá com 20, 22, eu dizia, não vejo a hora de engravidar. Então, aos 28 ali foi quando eu tive meu primeiro filho. E a maioria do pessoal, né, Dani, esperou. Por quê? Porque tem, sim, um impacto na carreira da mulher. E hoje a gente até consegue ser as duas coisas, né? Uma profissional e mãe, mas tem um impacto para a carreira, principalmente. Eu sei disso porque eu, vendo minhas colegas, vendo a trajetória da Dani, eu sei que eu não teria essa trajetória como a tua, né, Dani? Porque eu tive 2 gestações. Eu tô a gente tem a mesma idade, mas eu tive 2 filhos, né? E essas 2 vezes que eu engravidei, eu sei que eu tive que fazer uma pausa ali, porque eu não conseguia, né? Enfim, pós-graduação, meu próprio desenvolvimento, assim, é uma coisa quase impossível. E agora, né, Dani, tu tá nesse momento, né, tu tá gravidinha e, gente, eu fico muito emocionada, tá? Eu quero que todo mundo engravide, sou dessas, né, todo mundo seja mãe. É muito difícil, mas é muito maravilhoso. E eu queria saber, assim, foi uma decisão, tem relação com a tua carreira, tu ter esperado? E como que tu acha que vai impactar daqui pra frente? Como que é isso, a realidade das outras mulheres, né? Até falando um pouquinho de dados, a gente sabe que a maior parte das mulheres, voltando de licença, acabam sendo desligadas das empresas. Isso ainda é uma realidade, é como se ser mãe e ser uma profissional fosse incompatível, né? Então eu queria que tu me falasse desse teu momento, assim, e principalmente, foi uma escolha, vou focar na minha carreira primeiro ou não tem relação?
Eu diria assim que teve em alguns momentos a relação e teve, acho que alguns momentos até a dúvida, assim, de fato, acho que durante a minha fase adulta, assim, eu me questionei em alguns momentos se realmente era um desejo de eu ser mãe. Por exemplo, essa que você tinha ali com os teus 20 e poucos anos, gente, jamais, assim, passava pela minha cabeça de ser mãe. Ai, que legal tu Jamais. trazer isso, porque eu acho que todo mundo, né, a mulher tem que ser mãe. Não, gente. Não, eu não tinha esse desejo. Eu não fui a mulher que tinha desejo de casar, até que o dia que meu marido me pediu em noivado eu achei lindo e aí parece que despertou um negócio diferente, enfim. E ao longo da minha trajetória, da minha carreira profissional, de fato, eu acho que tiveram alguns recortes de outras mulheres que me faziam talvez pensar isso até de forma inconsciente. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa que era uma empresa que trabalhava na sazonalidade, né? Então você tinha lá o período sazonal que durava 6 meses e o período de entre safra. E eu lembro até hoje que as rodas de conversa que a gente fazia com as mulheres, principalmente as mulheres que já estavam há 25, 30, 35 anos na empresa, traziam muito desse discurso, assim, nossa, eu lembro quando eu engravidei, eu fiz lá uma tabelinha para poder engravidar para nascer na entre-safra. E aí eu ficava pensando, gente, a gente tá tratando isso como se fosse uma matemática, sabe? Então, né, como se a mulher fosse lá, se apertasse um botão e fosse a coisa mais fácil do mundo. E isso me trazia, eu acho que um pouco dessa insegurança, sabe? De, meu, se elas faziam isso, então como é que vai ser também a minha possibilidade? Como que eu vou me virar? Porque acho que quando você vive muito imersa também na sua carreira, você começa a se perguntar assim, meu, mas como é que eu vou criar um espaço, uma agenda aqui que vai caber um filho? Como é que, né, você vai se propor a isso? E durante muito tempo, eu acho que no meu processo terapêutico, eu também fui me descobrindo assim como mulher, como profissional, como esposa, como filha, para entender de fato talvez quais eram os meus anseios ou os meus medos, enfim. E eu acho que, para além disso, eu acho que uma das coisas que a gente citou aqui é que, além de mulher, eu sou uma mulher com deficiência. Então, acho que teve muito dessa invalidade social de que a mulher com deficiência, ela não é uma mulher desejada, ela não é uma mulher sexualmente vista, ela não é uma mulher que vai engravidar, ou se ela engravidar, nossa, ela vai ter que ter um exército de rede de apoio porque ela não vai dar conta, sabe? Então, acho que esses medos e essas coisas que ficavam muito no meu inconsciente me trouxeram talvez até essa insegurança para que hoje, no auge dos meus 35, 36 anos, eu começasse a pensar, eu acho que eu quero ser mãe, sabe? E a partir do ano passado, quando eu e meu marido, a gente sentou e a gente falou, porque também não era uma coisa que fosse um despertar só meu, tem que ser um despertar nosso, né, como casal. Perfeito. Então, a gente também sentou e teve muito dessa conversa. Eu falei, olha, reloginho biológico tá ali, né, mulherada, tô entrando ali nos meus 36, 37 anos, então, assim, não dá mais pra gente, né, esperar muito. Os próprios médicos, os ginecologistas, enfim, que eu fui, falaram, olha, no teu momento agora, tempo é tempo. Então, assim, se a cada 6 meses você não gestar, a gente vai ter que fazer exames, a gente vai ter que entender, talvez alguns exames mais invasivos e tudo mais. E graças a Deus, assim, em 6 meses a gente engravidou, né? Graças a Deus estamos super felizes. Mas dizer assim, Dani, não bate nenhuma insegurança? É claro que bate, apesar de hoje eu trabalhar dentro de uma corporação que é extremamente inclusiva, que tem muitas políticas de flexibilidade, que trabalha muito esse equilíbrio, né, da licença maternidade. Hoje eu acho que até o nosso grande diferencial, a gente viu dados estatísticos, né, que era um percentual altíssimo de mulheres que não só eram desligadas, mas que pediam desligamento também no pós-licença maternidade. A gente tem, assim, 0,07%. Então, isso me faz ter a certeza de que, sim, eu estou no melhor ambiente, de que, sim, eu estou no lugar correto para viver esse momento também. Agora, dizer, Dani, você não tem insegurança quanto a isso? É claro, né? Você pensa assim, poxa, é um ano, talvez 2 anos que eu vou me dedicar mais ao bebê e menos, talvez, à carreira. E hoje a gente já tem muitos exemplos de mulheres que trazem. Não, você não precisa ter isso, né? Não é um ou outro. São os dois que dá pra caminhar junto. E eu acho que isso eu vou me descobrir também, porque cada mulher, eu acho que lida com a maternidade de uma forma muito diferente. Então, talvez, se você me fizer, por exemplo, essa pergunta daqui a 2, 3 anos, possivelmente eu mude, né, de perspectiva, eu te diga, não, hoje ter um filho me traz isso, me traz aquilo, traz outras experiências. Então, hoje eu tô me descobrindo muito
E eu comecei a me descobrir muito, inclusive, nesse momento de responder à sociedade, né? De quando eles perguntam assim, nossa, mas e aí, quando é que você vai ter filho? E é uma pergunta muito dura pra gente, assim. Eu acho que qualquer resposta que você for dar dentre sim, eu tenho desejo de ser mãe ou não, eu não tenho desejo de ser mãe, vai vir com algum tipo de julgamento, né? Não tem meio não termo. Não tem. Se tu não quiser, vai ser julgada. E se tu quer, tu vai ser julgada também. Ou porque foi muito cedo, não olhou pra carreira, ou porque é muito tarde, Exato. E dananã, e como é que tu vai ter energia pro filho? Enfim. Aí no meu caso sempre vem as perguntas do tipo, mas o teu filho também vai nascer com uma deficiência? E como é que tu vai dar conta, sabe? Eu tenho uma colega, inclusive, que é uma pessoa com deficiência visual, que ela estava comentando, assim, para mim sobre as violências que ela também passou durante a gravidez dela, e ela trouxe um exemplo, assim, que me chocou, que ela estava no ginecologista e teve uma mulher que olhou para ela e disse assim, nossa, quem é que fez isso com você? E ela, muito maravilhosa, disse assim, foi meu marido, e foi uma delícia, e por isso que eu tô grávida. Maravilhosa. Perfeita. Dani, a gente tá abordando diversos temas aqui, né? Queria voltar um pouquinho para teu papel hoje como head de diversidade numa empresa que tem muitos programas e que tu falasse um pouquinho, né, de como são esses programas, essas estratégias, qual o impacto na vida das pessoas. Se tu quiser focar um pouquinho mais na questão da liderança feminina, assim, né? O que vocês fazem para garantir esses dados que tu trouxe ali, né? De ter um menor número de mulheres que voltam da licença e pedem demissão ou são demitidas, para mim é um número já fantástico, né? O que vocês fazem para manter essa estatística, melhorar essas estatísticas? A gente, eu acho que começou a ter esse olhar, de fato, para a liderança feminina de uma forma muito intencional e constante. Eu acho que quando a gente começou com a estratégia, e esse é um assunto, na verdade, que na empresa onde eu trabalho se falava ali em meados de 2011 e 2012 já, né? Bastante tempo. Bastante tempo. E quando se falava, eu acho que nessa questão de lideranças femininas, se teve um olhar, eu acho que muito intencional para algumas ações, né? Então, a gente começou a trabalhar, por exemplo, dentro das áreas de talent acquisition, de olhar, por exemplo, como é que era a minha lista de talentos que eu estava trazendo, se existia essa equidade, se eu estava trazendo mais homens, se eu não estava trazendo mulheres, quem eram esses talentos. E fazer, eu acho que alguns questionamentos também para quem estava nessas posições, né? De começar a fazer o famoso teste do pescoço, de, putz, você tá lá numa equipe e aí de repente você olha pro lado, tem alguma mulher que trabalha com você? Não tem e tudo mais. E a partir de 2021, então, quando eu integro esse time, eu acho que a gente começou também de uma forma muito estratégica e muito mais intencional, junto com os grupos de afinidade, e aqui eu acho que com o recorte, né, de mulheres, era olhar realmente quais eram as nossas necessidades em todos os pilares. Então, por exemplo, se a gente estava falando em atração, como é que eu trabalho, por exemplo, o processo de recrutamento e seleção de uma forma mais inclusiva? Como é que eu preparo os homens e as mulheres também que vão fazer esse processo seletivo? Aonde que a gente vai buscar esses talentos? Será que a gente está buscando sempre mais do mesmo? Será que a gente está indicando as mesmas pessoas? Então, acho que esses eram alguns questionamentos. E, obviamente, quando a gente transforma isso já numa cultura, que a gente começa a mostrar o porquê que nós temos uma estratégia de diversidade, por que a gente faz isso, qual é o motivo, aonde que está conectado. E para mim, eu acho que o grande diferencial é que a nossa estratégia está conectada nos pilares de negócio, então impacta em participação nos resultados, impacta no desempenho dos nossos colaboradores, tem lá, né, objetivos super claros no sistema, enfim. A gente começou também, eu acho que, a desenvolver muitos programas conectados à carreira dessas mulheres. Então, programas de mentoria que fossem robustos, né, com esse olhar de quais são as principais competências, talvez, para uma mulher que a gente precisa desenvolver, que vão ser muito diferentes entre quem já está muito próximo de uma posição de liderança e quem talvez está mais na base, né? Sem contar os programas que a gente tem hoje, que são super famosos, eu acho que até globalmente falando, He for She. Então, a gente saber que não é só as mulheres que vão trabalhar empoderamento de mulheres ou gerar equidade de gêneros, são os homens também. Então, como que a gente prepara esses homens que estão nos nossos times? Eu acho que olhar também os nossos processos internos quando a gente está lá sentado discutindo talentos. Então, a gente tem também metas para ter tantos % de mulheres na liderança, né? Então, eu acho que isso é super legal. E hoje eu tenho um extremo orgulho, assim, de olhar as nossas lideranças, assim, hoje, nas posições de base. A gente tem 45%
de mulheres ocupando cargos. Em cargos administrativos a gente já tem 50%, em cargos gerenciais 52%, e em cargos gerenciais sênior 54%, e em cargos de diretoria e acima aí a gente está falando de 60%. Então são realmente, acho que números que se traduzem muito a esse trabalho, mas é uma jornada, né? Eu converso muito com outras empresas que hoje dizem, eu estou aqui com 35% de mulheres e a gente tem essa ambição de até 2030 virar o 50%. O que vocês fazem? Acho que primeiro você tem que ter uma liderança, uma alta liderança extremamente comprada com a sua estratégia. Como eu citei anteriormente, para mim estratégia tem que ter dados e fatos, não adianta, né? Eu não posso romantizar. E assim, né, Dani, essa questão da conexão com o negócio, assim, né? Super. Com a estratégia de negócio. Não pode... Porque a diversidade, assim, o que eu vejo na minha prática, né? Às vezes fica muito perdido, assim. Não tem faz um treinamento aqui, uma ação ali. Exato. Mas não necessariamente está na estratégia, né? E essas coisas que tu cita, assim, tem um shortlist que garante que vai ter pessoas diversas ali, né? Exato. Parece uma coisa tão básica, mas como a gente tem o viés inconsciente, se a gente não for intencional, como tu falasse, né? Se não tiver ali o desejo da empresa de avançar, não vai acontecer. Exatamente. Porque as pessoas, no seu pensamento automático, no viés, vão acabar selecionando pessoas mais parecidas com elas e aí é um efeito cascata, né? E a gente pensar, eu acho que também até nesse quesito de interseccionalidade, porque quando você também tem um crescimento exponencial em termos percentuais, você começa a olhar assim também, mas quem que são essas mulheres? Quem são essas mulheres? Né? Será que são mulheres negras? Tem mulheres com deficiência? Tem mulheres da comunidade Perfeito. LGBT? Então a gente também começar a trabalhar dentro desse recorte a interseccionalidade entre os grupos. Então a gente também já lançou mentorias específicas para mulheres pretas, e pardas, né, mulheres com deficiência, grupos LGBT. Então a gente vem fazendo, eu acho que também esse mix assim, como uma forma também de evolução. Massa. Sensacional. É que eu acho que é um dos programas assim mais estruturados que a gente tem, né? Um modelo mesmo a ser seguido, né, Dani? Espero que todo mundo que está acompanhando o conteúdo tenha noção da riqueza que é isso, né? De ter, que é tudo aquilo que a gente vê na teoria colocado em prática. Gente, a gente tá aqui com a Daniela Sagaz. Teu Instagram, Dani? Daniela Sagaz, LinkedIn também, Daniela Sagaz. Vou convidar vocês para seguirem o Mundo Digital no YouTube, nas redes sociais. E eu sou @MaiteVester. E a gente está começando um projeto com esses episódios falando sobre mulheres. Pessoal, a gente está aqui abordando muitas pautas em relação à liderança feminina, em relação à carreira. E já fiquei pensando várias coisas, né? Acaba ficando assim, a gente vai fazer um episódio de 1 hora, muita coisa para abordar, né, Dani? Mas agora já encaminhando aí para os finalmentes. Eu conheço a tua história, conheço teu esposo, né? E o Chico teve um papel muito importante na tua carreira também. Ele fez uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado. Tu, em algum momento da tua carreira, ele recebeu o desafio de ir para fora do país. Na verdade, para fora do estado, depois para fora do país. E o Chico te acompanhou. E a gente está muito acostumado a ver as mulheres largando a carreira para acompanhar seus esposos, né? Como que foi essa decisão de vocês dois? Eu queria que tu contasse, assim, né? Como que o Chico se sentiu em relação a isso. E também que tu explorasse um pouquinho, né? Qual que é o papel dos homens em relação à carreira das mulheres? O que os homens podem fazer enquanto aliados para que a gente tenha mais mulheres no mercado de trabalho e que elas tenham condições de chegar em carreiras de liderança? Eu acho que, na verdade, o nosso relacionamento, eu acho que ele sempre foi muito embasado através de parceria, assim mesmo, né? Então, a gente sempre conversou muito, sempre se comunicou muito, e eu lembro até hoje, assim, quando eu comecei, eu comecei, na verdade, quando eu ainda nem estagiava, eu estava na faculdade, né, estudando, ele estava finalizando a faculdade dele já e morando em outra cidade também, enfim. E quando a gente começou, ele obviamente já tinha a profissão dele, ele, né, já tinha o trabalho dele, já começou trabalhando aqui em Blumenau, e eu naquela época estudando. Então, assim, a gente, por exemplo, saía, a gente tinha aquela coisa assim, para onde que a gente vai, porque não, né, não tem dinheiro para gastar, a gente tem que economizar, enfim, eu acho que bem aquele comecinho de casamento, né, de relacionamento.
E quando a gente foi tendo esse crescimento da minha carreira, principalmente, eu acho que o grande boom que veio da minha carreira foi a partir do momento em que eu tive o primeiro convite para ser movimentada. E essa foi uma das decisões, eu acho que mais difíceis que a gente tomou como casal. O Chico, na verdade, ele tinha... o meu marido, ele é barbeiro, e também tem uma história de transição profissional super legal, porque ele é geógrafo formado, ele tinha uma consultoria ambiental junto com outros parceiros, e até que um dia ele pensou, não, eu quero fazer outra coisa, e um amigo deu uma tesoura para ele, e dali a vida dele mudou completamente, até que ele fez essa transição profissional. E logo no início, quando ele tinha assim, ele abriu a barbearia dele. Eu lembro disso. Comecinho de dezembro ali de 2018, eu nunca me esqueço, assim, 10 dias depois eu recebi uma ligação da minha gestora me convidando para ser promovida e ocupar um dos cargos que eu sempre quis ocupar, que era no Rio Grande do Sul. E aí eu super feliz, assim, já com aquela tendência de querer aceitar, enfim, cheguei em casa e falei, e agora? E ele me olhou e ele disse, não, e agora que você vai? Eu acho que a gente vai fazer essa tentativa, obviamente eu não vou largar o meu trabalho aqui também, acho que você precisa ir pra lá, entender se vai dar certo, se você vai se adaptar, e eu acho que nesse período ali de 8 meses, 1 ano mais ou menos, eu vou pra lá e a gente, se decide. E eu fui assim com o coração na mão, porque eu pensei, o que eu tô fazendo com o meu casamento, o que eu tô fazendo com o meu relacionamento, imagina, eu fui pra uma cidade que eu não conheci ninguém, sabe? Então no começo foi muito difícil, mas depois eu entendi o quão importante foi isso para essa virada de chave. E nesse ano ali de 2018 para 2019 foi um ano que eu já comecei a envisionar a minha possibilidade também de crescimento de carreira. Porque eu já atuava, na verdade, assim, como uma executiva na época, mas era aquela coisa, porque tem, outras promoções. Acontece quase sempre, Exatamente. Né? E aí eu muito, sempre muito decidida com aquilo que eu queria, eu fui lá e me inscrevi numa posição que tinha no Chile, e aí muitas pessoas me perguntaram por que Chile, porque a família do meu marido é de lá, aqui no Brasil mora ele, o irmão e os pais, e o restante da família, tios, tias, avós, todo mundo no Chile. Pensei, legal, uma possibilidade daqui a pouco, de me inscrevi e passei. E aí eu lembro até hoje que eu liguei pra ele, amor, passei na posição que eu tinha te falado, ele, então vambora. E ele não pensou 2 vezes. Mas aí começa a vir o que é a sociedade, ou seja, e não é nem só a sociedade, porque eu tô falando dos nossos amigos, assim, de eu amigos. Ia dizer, eu acredito que o Chico levou numa boa, o problema foi o contexto ao redor, né? E ainda bem que a gente tava super tranquilo, assim, a gente, acho que sempre teve muito claro isso pra nós, enquanto casal, porque assim, tiveram diversas pessoas que falavam, de homens que falavam, por exemplo, eu nunca largaria as minhas raízes por causa de uma mulher. Eu nunca sairia da minha cidade para ir para outro país por causa de carreira da minha mulher. Ou faziam aquelas piadinhas, então agora a Dani vai te prover, sabe? E eu achava super interessante, porque assim, eu nunca falei nada para ele, nunca. Mas a resposta que ele sempre trazia, pois é, e se fosse o contrário? Vocês estavam falando a mesma coisa? Então Exatamente. Ele dava assim nos dedos, sabe, das pessoas, do tipo... Cara, se fosse ao contrário, ninguém ia se questionar. Era tipo assim, Dani, é tua obrigação. Você tem que largar a tua vida pra ir com o Chico. Porque ele tem uma carreira, porque ele tem... Exatamente. Se fosse o contrário, tu ia ser obrigada a largar, né? Total. Então, quando a gente fez essa mudança, foi muito legal, assim, porque ele também logo conseguiu emprego no Chile como barbeiro também, trabalhou lá super bem. E quando a gente voltou pro Brasil, inclusive, a gente eu ia ser expatriada até pra outro país, só que daí época de pandemia também acabou não dando muito certo. E a gente conversava muito sobre isso, e aí você me perguntou sobre essas características do homem, do que o homem tem que fazer de fato, ou precisa fazer para apoiar. Para mim, eu acho que um relacionamento ele só dá certo se existe de fato essa parceria e existe essa comunicação muito verdadeira de quais são as minhas ambições, o que eu quero, para minha vida e o que eu quero para sua vida e o que a gente quer para nossa. Então, quando a gente mantinha essa comunicação muito clara entre nós, não foi surpresa quando isso aconteceu. Uhum. Então, a gente já estava preparado. Ele já estava muito bem estruturado no sentido de, cara, eu te acompanho, e se, obviamente, ele não tivesse me acompanhado, ele tivesse um perfil completamente diferente, certamente eu nem estaria falando dele hoje, a gente provavelmente não estaria junto, que é muito do que eu vejo das minhas colegas, que acabaram se separando. Eu ia falar, assim, muito, eu conheço o Chico, conheço tua história e tal, mas eu acho que o Chico, assim, muito da estrutura machista, ele quebrou, né, Dani? Exatamente. Porque eu acho que na maioria das vezes, não ia
os caras, eles têm a tendência a não aceitar. Esses comentários que ele escutou, Total. talvez ele teria levado, né? Se ele tivesse um outro letramento, digamos, né? Ele teria levado isso pra ele e dito, não, eu não vou ser sustentado, né? Porque vão dizer que eu tô sendo sustentado, Exato. vão me julgar, eu não vou largar o que eu construí aqui. E a mulher faz isso o tempo todo. Eu acho que isso é bem importante da gente trazer, né? A mulher não se questiona quando uma mulher larga a carreira pra apoiar o esposo, apoiar o marido, né? Pessoal, a gente tá chegando no final do nosso programa. Dani, eu tô muito feliz, porque não podia ter escolhido uma pessoa melhor para falar sobre esse tema. Tu tem uma riqueza de vivência, assim, que tenho certeza que vai ter muitos comentários positivos. Que bom. Até, na verdade, né, tu já tem uma trajetória, né, Dani? Inclusive nas redes sociais, tu tem um posicionamento e tu tem um programa de mentoria que é voltado só para pessoas com deficiência. E eu queria que primeiro tu falasse um pouquinho do teu programa, falasse do teu Instagram lá pro pessoal te seguir. E por último, deixasse um recado para as mulheres que têm esse desejo de se desenvolver e chegar numa posição de liderança. Perfeito. Bom, o meu programa de mentoria, ele é engraçado, né? Eu acho que ele começou, assim, muito através de um incômodo. Eu sou uma pessoa inquieta com as coisas. E aí, de novo, os dados e fatos me deixam, assim, realmente muito tristes. Ano passado foi divulgada uma das pesquisas da Ethos de 2023, 2024, que foi feita com as 1.000 maiores empresas do Brasil e trazia-se, então, o recorte de pessoas com deficiência ocupando cargos de liderança. E aí, quando eu olho segundo o IBGE, nós, pessoas com deficiência, somos 8,9%, que representa ali praticamente 14 milhões de pessoas no Brasil. E aí a gente está falando que 0,7% dessas pessoas ocupam cargos de liderança. E eu fiquei pensando, gente, dentro desse 0,7% eu estou. E o que eu posso fazer, trazendo essa responsabilidade, inclusive para mim como uma mulher com deficiência, hoje ocupando um cargo de liderança, o que eu posso fazer de diferente para essas pessoas com deficiência? E aí eu comecei a perceber, inclusive, o meu entorno com pessoas com deficiência, que são pessoas que ainda estão muito nessas posições de base e que nem sequer imaginam que eles podem chegar nesses cargos de liderança, né? Então eu decidi, de fato, eu acho que abrir esse programa de mentoria muito focado nesse desenvolvimento, no desenvolvimento de habilidades realmente para aquilo que eu costumo dizer que é o empoderamento, porque o empoderamento para mim ele é muito amplo. Então quando a gente começa a trabalhar competências de você olhar, por exemplo, sobre autoconhecimento, você falar de networking, você falar sobre inteligência emocional e social, você olhar realmente quais são essas necessidades, para mim é o grande diferencial e eu tenho certeza que isso é o que vai trazer a virada de chave. E eu fico super feliz porque eu já tive algumas experiências de fazer mentorias individuais, onde essas pessoas foram promovidas, né, conseguiram crescer nas suas carreiras, e agora esse programa que eu estou chamando de Reflexos, que é um programa de mentoria e 100% afirmativo para pessoas com deficiência, a gente já teve aí quase 100 pessoas inscritas, né, e que eu espero realmente poder ajudar e inspirar essas pessoas a crescer, que eu acho que a gente precisa transformar esse 0,7% em números muito maiores. Eu acho que ali, quando tu estava falando da tua trajetória, né, a pessoa com deficiência é muito desacreditada, né, Muito. Dani? Então, através da tua mentoria, eu acredito que as pessoas com deficiência vão conseguir enxergar novas possibilidades e conseguir entender que buscando desenvolvimento, né, e uma forma até de posicionamento, né, Dani? Exato. Porque quando tu estava falando lá no começo, eu pensei no teu programa de mentoria, essa Dani que tá aqui, que se posiciona, gente, vocês podem aprender com ela a se posicionar, porque isso é muito... A pessoa com deficiência, ela não desenvolve isso ao longo da trajetória dela, né? Não. E vocês podem seguir a Dani no @DanielaSagaz, que lá tem todas as informações sobre a mentoria, né? Exato. E Dani, um recado final para as mulheres que querem chegar em posição de liderança. Gente, eu acho que primeiro a primeira dica que eu dou assim para as mulheres que querem chegar numa posição de liderança é busquem autoconhecimento e cuidado com a comparação.
Eu acho que esses são Perfeito. 2 elementos assim extremamente necessários. O autoconhecimento, para mim, eu acho que ele é uma grande chave, né, de virada, porque quanto mais eu me conheço, menos eu sou atingida ou menos eu sou ferida por coisas externas, né, por comentários externos ou por desafios. Eu acho que eu vou entender muito mais as oportunidades que eu tenho frente a isso. E a comparação, eu acho que existe hoje uma perda muito grande de tempo, de energia, de pensamentos das mulheres se comparando, olhando, por exemplo, a blogueira que está lá no dia a dia, que está lá com o bebê, que aparece com, né, trabalhando e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e daí tá a mãe lá com, sei lá, tentando amamentar o filho e não consegue, toda arrebentada, cansada, pensando assim, meu Deus, eu não dou conta e realmente eu sou isso e é assim que vai ser, e olhando às vezes para a carreira do lado do coleguinha, né, e da coleguinha que tá ali na empresa, pensando assim, meu, eu não sou capaz, eu nunca vou chegar lá, e aí às vezes o convite chega, a pessoa tem medo de aceitar por, né, a famosa síndrome da impostora. Então, cuidado da comparação, eu acho que nós somos seres únicos, diversos, com muitas competências, e a gente precisa se conhecer para saber quais são essas competências e conseguir, através disso, crescer e chegar lá. Ai, Dani, obrigada. Acho que a questão da comparação é bem importante mesmo. Super. E faz com que as mulheres se questionem o tempo todo. Pessoal, quero agradecer todo mundo que está acompanhando esses episódios. Estou muito feliz. Nós estamos no Mundo Digital, no YouTube e também nas outras redes sociais, Instagram, TikTok. O meu arroba é o @maitevester. E como eu acho que esse episódio por si só teve vários recados importantes, mas a Dani trouxe agora no final a questão da comparação, e tem muita gente que me segue nas redes sociais, né, Dani, que me vê lá, eu, mãe solo, com os meus 2 meninos, hoje uma empreendedora, fazendo milhares de coisas, né? Gente, eu viajo, fazendo palestra, eu trabalho, eu agora treino, né? Eu sou uma pessoa muito fitness, Né? e toco bateria também, e as pessoas, muitas mulheres trazem esse comentário pra mim de como tu dá conta. Não dou, gente. Não dou, e na verdade, por isso a questão da comparação, né, Dani? Eu moro com a minha mãe, né, e tu vai vivenciar isso agora. A gente precisa de rede de apoio para dar conta, né, dessas multifunções, multitarefas. Então, eu acho que esse recado da comparação foi muito importante pra gente finalizar o episódio. Cada mulher é uma mulher, e pra gente olhar pra nossa carreira, a gente tem que olhar pra essa mulher que eu sou, e não né, não se comparando, porque a nossa realidade é completamente diferente. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio.